Fala galera, muito bom dia, estamos aqui no mais um grande dia de gravação. Como vocês estão vendo, a Simone já está aqui do meu lado com seu sorriso, né? Trazendo toda essa alegria, né, pro nosso Moda Cash. Queria começar agradecendo a todos vocês, a nossa audiência. E agradecendo a nossa audiência, tá? Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Spotify. É engraçado que eu tô falando, a Simone fica aqui contando. Não sei se ela fica aqui, pra ver se eu não erro. Bom dia, Simone. Você está bem? Estou ótima. Gente, olha a minha camisa. É, de novo, tá, gente? A gente depois vamos falar sobre o patrocínio, sobre esse... Seca Trend. Arrasou demais, e é uma tá? camisa de tweed. Eu amei. Olha. Arrasou. Entra nas redes sociais que, ó, eu tenho certeza que vocês vão querer tudo que tem lá. Mas depois disso eu quero falar sobre o nosso parceiro, o Hotel LM, que ele se encontra lá na Doutor Ornelas, número 250. Ele está num lugar assim privilegiado para você que quer fazer suas compras. E fora a segurança que ele tem, né? Os boxes, tudo ali com câmera. Pode largar sua mercadoria lá e ficar Hotel em paz no completo, Brasil. viu, galera? Demais. Segue muito também, viu? Completíssimo. E agora eu quero jogar aqui pro André apresentar quem hoje tá conosco. Olá, galera, bom dia. Hoje está o nosso amigo, empresário, brother, irmão, André, dono da empresa de jeans ali na região do Brás de Atacado, Lumini Jeans. André, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos aí que tá acompanhando e agradeço ao convite aí. O André já tinha feito já um tempo, André e Simone, né? direto, né? Come cérebro. E hoje deu certo, a gente tá aqui, né? Vamos lá, Coisa né? boa. Vamos bater um papo aí sobre... Desculpa, gente. Não. Não? Essa troca que a gente traz muito aqui sobre tudo que a gente passa como empreendedor, né? E então, divide com a gente aí como que essa caminhada, essa luta diária aí, como você começou. Não, Dá uma... E sabe o que é legal no André, da Lumini? Porque ele tem os perrengues lá do jeans, porque isso não é novidade pra ninguém, mas ele é um cara que ele não tem problema nenhum em compartilhar como resolver problemas. Sucesso. Que maravilha. Seu sucesso, é. Porque, na realidade, é assim, é o que eu falo pra todo mundo, né? Tudo tem jeito, menos pra morte, né? É verdade. Então a gente tem que partir do porquê. Fim é o... Porquê, né? Eu costumo dizer pra minha equipe assim, quando teve erro, alguém levanta a mão e fala, foi aqui, que aí você não precisa perder tempo procurando onde foi. Que é necessário você saber da onde foi para não acontecer novamente. Então, resolver, a gente né? sempre tenta estar sempre alinhado. E antes de começar aí, né? Eu trouxe aqui. Lumini Jeans presente, galera. Olha. Ai, dependendo do que eu já vou experimentar mais. Eu já tenho que pôr, viu, velho? Caraca, galera. Olha, ganhei uma jaqueta da Lumini. Teu gosto, né? Mas você pode estar Aí, galera, olha. Isso é bom. Ficar 100% igual eu Jaqueta, hoje, cara, olha. Gente, a Busca a minha calça, olha. é branca, olha. É, A gente já menina. se abre na hora, tá? Não Olha deixa aqui, deixar ó. pra depois, não. Eu Olha. não sou obrigado, Eu tá? também não Isso sou. que é top, gente, ó. Ai, velho. que lindo. A gente ganha, olha, presente do, olha. Já vou pôr gente, no ar. top, amei. porque comigo Amei o assim. presente já. Fica a dica aí, viu, galera? Olha Olha, que Dia, tá? jeans maravilhoso. Peraí. já fica a dica, Seca né, Lima? Trend, 1 minuto. Aê! Cara, eu amei essa sacola aqui pra mim. Linda sacola, gente. A sacola, eu costumo dizer que é aquela sacola que você deixa no carro. Aí Nossa, tudo olha. que, quando você vai sair do carro, em vez de ficar pegando, Pera, você pera. joga tudo dentro dela. Levar as marmitas da academia, mentira, eu não vou pra academia, mas levar as marmitas que a gente leva pra... Sim, linda a jaqueta, olha. Peraí que eu não abri os amei. botões, gente. Gente, Aguenta. eu já sou fã da marca, meus jeans é tudo da marca e tal. O que eu visto aqui, ó, eu sou um cara que a minha segunda pele aqui, o jeans é da marca dele, a Lumini, verdade. viu? Nossa. E aí, Simone? Olha, Ai, eu Simone. amo, né, cara? Você salva aqui, por favor, esse último botão. É, a gente tem que deixar bem. Cara, eu tô Olha, top. tomando essa Gente, fase da olha Simone que modelo, lindo, tá? Você viu, Simone... né, Ah, gente? essa nova fase, você tá gostando, Ivan? Olha Simone que modelo? Gente, olha. amei. Olha, arruma agora, Ivan. Isso aqui é feito... O André, isso aqui é feito manual, esse trabalho? aqui, tá? Exatamente. Esse Atrás, trabalho é olha. um trabalho manual. Aí depois da peça acabada, né? Acertou o tamanho, tem tá o certinho. processo Olha, todo gente. de fabricação para depois vir com essa aplicação. É, tá com esse detalhe Olha aqui que também na lindo. barra, ó.
Pô, Simone, ela é inteira aqui na Nossa, frente, ó. Mostra amei. pra galera aqui, ó. Consegue ver, Nossa, gente, ó. Que lindo. É bom Dá que pra a gente... dar um zoom pra ver? Olha isso, gente. Bom que a gente tem uma modelo agora, né? É. Ai, não posso mais comer. Eu fico feliz com mais uma Mais uma função função, dela é 35 dentro empresas? das nossas empresas. Gente, olha, Pô, escreveu o André trouxe perfeitamente. P, cara, que bacana. Obrigado, acertou meu tamanho. Eu já ia falar, ué, eu peguei a G, cara. Eu falei, errado. Eu um susto agora, Ele tá meu. profetizando. Falou É. profetizar. Que é Palavra de poder, palavra de Zão. poder. Olha, ficou top, hein, Vozão? Caraca, meu. Olha aqui, galera. Olha. Certinho, hein? Meu, ó. Olha aqui, ó, mais um Vou te dar uma boa modelo. notícia. O próximo acredito modelo, que você? até a Amy Ô, serve é que eu tô- você. Já vai arrancar esse botão. A cara legal. Até a Amy eu acho que serve dele, eu vejo assim, ó. Já falando Caraca. Olha, Lima, O que você gostei. achou? Gente, olha esse Vem cá, bolso Simone. aqui, ó. A gente pode fazer aquelas propagandas do Brás, que vai o modelo é homem e a mulher. Pode ser nós dois. Aqui, ó. Ó. Olha. Ô, menino. Já estamos no E eu vou te catálogo. falar, pelo menos a cara aí vocês fizeram. Cativou, ó. Carão. Tipo modelo. Olha, olha, Lima. Caramba, Ah. o Lima foi. Eu acho que na outra geração ele foi. Gente, Agora a vez do André. Só que aí surgiu o McDonald's, né? A geração não deu pra seguir, né, cara? Saiu. Agora, Andrezão, vai lá, abelha. Não, Põe aí que a peraí, gente abelha. quer ver em você. Será que vai caber aqui? Vê aí, irmão. Peraí. O Andrezão. Ai, gente, agora eu vou ficar metade secada. ó. Porque nem... a gente tá chique hoje, irmãos. Olha. Ai, aquela assim. Tá. A sua também é G? Então vamos contar aqui do André GG, tá bom? Tá bom. Vamos falar que é GG. Gente, eu vou usar os dois É por porque eu cima. sou alto, tá, Ivan? Hã? É porque eu sou alto, tá? É, tô vendo. Tá Proporcional, né? É tamanho infantil, mas tudo bem. É Tim. Olha lá, vamos dizer que aqui é o André ao quadrado, literalmente. O nome André, jaqueta igual e calça igual. ó. Rapaz, pode aí, ir lá, André. Como é que Olha só. Olha o modelo aqui, Faltou ó. só minha camisa de abelha. Tá faltando daí. Ó, gente, ó. Cara de Ó, modelo, ó, cara de gente. modelo, por Vai, favor. faz carão. Faz carão. Modelo Calvin. Não vai pro jeito, não vai pro jeito. É, ó. Galera. Irmão, sou a melhor obrigado fonte. de verdade, tá, Obrigado. cara? Arrasou. Então aí. Agora eu não sei qual que eu uso. A secar ou se eu fico calão. As duas. Mas as duas, eu vou ficar Agora xingando você aqui pode já. escolher uma, eu continuar com a que você tava, eu não sou aquele ciumento de mercado, pelo contrário, né? Eu vou Eu deixar até aqui em cima falo da mesa, direto gente, pra ó. todo mundo, perguntar se tem concorrente, eu falo, não acho legal essa palavra, concorrente, né? Eu acho que assim, o mercado está aberto ali Eles para todo ajudam. mundo. E exatamente isso. Você Vou for ficar de jeans, olhar a vou ficar de fundo, jeans. todo distribuidor nosso ele precisa de mais marcas, né? Ele não consegue trabalhar só com uma, né? É verdade, André, isso que você falou foi bacana. Nós não temos concorrente, temos incentivadores. Exatamente. Que eles vão te ensinar todo dia você melhorar, ser um profissional melhor. Exatamente. Não é uma briga, é uma concorrência no mercado sadia para você crescer. Porque se você não tiver um concorrente ou um parceiro de uma marca legal, você não vai evoluir, você vai ficar na sua zona de conforto. É que tem até muita hipocrisia, né, nesse mercado, porque assim, se a gente for ver a fundo, né, a pesquisa de moda vem em cima de marcas. Vem. Então com a certeza. gente se influencia em cima de alguns supostamente concorrentes, que é o termo que usam, né? É. Porque, Sadia. assim, a tendência de moda ela é muito abstrata, se você for parar pra ver, né? Você vai em desfile, é meio abstrato. Aí é ali que tem que vir sua imaginação, falar em cima disso daí, o que Verdade. eu vou desenvolver, né? É. Então é assim, eu falo, a moda é um negócio que é apaixonante, né? Verdade. Você entra nela e você não consegue sair. Ela é apaixonante e desafiadora. Porque você vai fazer mais do mesmo, e porém você tem que ter sua identidade para que você tenha aquele diferencial que a pessoa se apaixone pela sua marca. Verdade. E você faz isso muito Você bem, né, tocou André? muito bem a identidade, né? É. Sim. Eu costumo dizer que eu sou um bebê no mercado aí, porque assim, eu fui funcionário, né? Inclusive de alguns lá do Brás, né? Eu comecei no Brás, acho que foi em 97, né? Trabalhei de... Isso, que é novo, viu, gente? 97, acho que eu tava chegando do Ceará, bicho. Se não me engano. Eu trabalhei na Casimiro, né? Que foi onde eu até conheci o André, né? Na Sim. época, né? E assim, tem muita história ali de Brás, de ajudante geral, vendedor. Eu fui o primeiro vendedor numa loja lá que só tinha mulher, né? E foi um desafio também, porque tinha aquela panelinha das mulheres que mulher. Cara, eu passei mulher- pela mesma a mulher coisa, ela não velho. quer, tem um assunto que é delas ali, né?
E pra, assim... Estou sozinha hoje. Tá vendo? Foi o que eu vivi na época, só que eram 7 mulheres, só eu de homem, A casa né? das 7 mulheres. Entendeu? E assim, foi engraçado porque respeitava até ali que ela tinha os grupinhos, né? Mas não era que me excluía, mas era naquele momento mulher, que acho que era contar sobre os dias, que estava naquele dia e tal, e eu tinha simplesmente 17 anos naquela época, né? Ainda falo formação de homem, né? Que adolescente acha que é homem, mas tá longe ainda. E aí eu lembro que teve uma vendedora, um dia ela chegou e falou, não, vem cá, vamos participar aqui, esse negócio toda vez vai conversar, mudar assunto na hora que ele chega. Aí foi que elas começaram a se abrir ali, contar os negócios, muitas coisas. Introduzir você na tribo. E foi bacana, assim, porque eu acho que ali eu aprendi muita coisa também, né? Eu acho que no mundo assim a gente depende de tudo e todos, né? É verdade. E tanto homem quanto mulher, e eu acho que isso também levou, né? A criar essa paixão pela moda, porque assim, eu tive uma referência muito forte, essa eu vou falar o nome, né? Pode porque falar, eu tenho orgulho. aqui na A Rosilene foi na minha grife que eu trabalhei, e a Rosilene, ela sempre foi uma pessoa muito antenada, né? Sim, E ela sempre, eu não esqueço... Masculino e feminino, né? Ela pesquisava, assim, referências de marca, a Zumpia, na época, era uma dessas daí. E ela chegava a levar, tinha eu e uma outra vendedora pra gente... A Érica. Pra conhecer a Érica. Pra conhecer realmente do produto ali, não é simplesmente vender, né? E foi muito bacana. Ali eu sempre cito muito forte a Rosilene, porque eu acho que ela, assim, ela tem essa... como eu posso dizer, a moda no sangue, né? Essa pegada, ela nesse mudou, DNA. Ela hoje ela trabalha com alfaiataria, mas ela é muito antenada nisso. Sempre foi, né? Eu falo que ela parece aquele pessoal já que nasceu na... É o DNA, né? É dela, né? Verdade. E isso daí acho que despertou. E depois disso daí vem as fases da vida, até de moleque ali, faz algumas cagadinhas, né? Vamos dizer assim, tive desempregado. Aí nessa daí passei por muitos empregos. Inclusive lá no Brás, trabalhei de vendedor, loja, mas o que eu dou de referência a Rosilene, justamente porque os outros não tinham esse foco que ela tinha. Ela era à frente no mercado, sempre foi. A visão de produto dela era fantástica. E quando eu resolvi, aí depois disso, se eu for falar tudo que eu passei na minha vida aqui, eu acho que tudo isso, graças a Deus, é uma das coisas que me incentiva todo dia a sempre caminhar, né? Tanta coisa que eu consegui absorver, né, nesse tempo. E quando surgiu da marca, né, de criar a marca, primeiro ponto foi pensar em volumes, né, em quantidade de venda, porque o Brás tem muitas redes que compram. Só que assim, tem uma coisa que eu falo para todo mundo, não tem segredo. Você faz coisa barato, o que eu costumo dizer assim, eu não critico produto nenhum, que tudo tem uns nichos, né? Mas é um produto que ele tem uma limitação. O tecido ele tem uma limitação de lavagem, a própria lavanderia, por ela ter um valor mais baixo, ela vai ter uma quantidade, um produto limitado, né? E eu lembro na época, acho que 10 mil peças que fez, e não foi o que a gente queria também, até pra gente mesmo. Vendeu, mas não é o que a gente esperava. Essa foi sua primeira produção? 10 mil peças. Primeira produção. Nós também na cara e no peito, assim, tipo, esse mercado quando você entra, você não pode entrar pra brincar, né? Essa é a real, Não né? pode ter medo também de descer pro play, né? Não pode. Eu tenho uma frase comigo, eu sempre falei isso. Quando eu entrei, né, pra confecção, eu deixei bem claro assim, um caminho sem volta. Ou você quebra, ou você vai ficar bem. Porque eu acho que assim, eu já acompanhei algumas pessoas que vieram aqui. Eu não consigo enxergar, vou tentar, não deu certo, eu recupero meu dinheiro, eu faço outra coisa. Até porque ela é apaixonante. E é uma frustração você saber que você pode, que você conhece e você não consegue. Que é isso, né? Isso, e o pior de tudo, eu acredito que tem muita gente ali no Brás que eu respeito muito, muitos anos ali, falo que são os fundadores do Brás, eles são a prova disso, porque muitos tiveram que se atualizar aí com o mercado online que veio, e tem marcas ali que ela vendeu em 97 e hoje está arrebentando no online também, que eu falo pra minha inspiração, falar, pô, esse cara aí, ele entrou e ele não é de brincadeira não, e muitos ali no Brás já nem precisa mais da
da confecção, mas é que é o lado empreendedor deles, Sim. né? Que eu falo uma coisa, puxa a outra ali, eu admiro bastante, né? E eu acho legal você falar sobre, até dessa forma, porque assim, André, na verdade é até difícil de ver alguns empreendedores, até mesmo do Brás, falando de admiração, e você falou aí com brilho no olhar, de admirar, de ver pessoas que você se inspira, isso é bacana, porque a galera não tem essa... Eu, né, falo pro meu, não vejo essa troca lá, entendeu? Da galera admirar que não é o concorrente, eu né? indico Cara, o cliente meu isso para é muito bacana, parabéns. O que eu falei, até de não falar nome, porque dependendo do nome, a pessoa pode interpretar mal. Isso é melhor não, mas, pô, cara, mas eu legal. deixo bem clara a admiração, porque até um dos pontos que ia falar na diferença de produto, que aí onde foi que surgiu, o que nós viramos a chavinha da Alumni, foi porque assim, eu comprava a calça da Cult, na época eu pagava 600, 800 reais. A minha esposa também, a gente comprava e tinha dificuldade o quê? Ficava bom na coxa, ficava folgado na cintura. Eu ia em churrascaria, eu tinha que ir com uma jaqueta no verão para pôr na cadeira, porque o cara passava e ficava olhando ali por trás, que tinha aquela folga. Aí o que eu comecei a fazer? Eu peguei alguns fornecedores de tecido, eu comprava as calças, né, das grandes grifes ali para saber do tecido. Por quê? A modelagem também não era bacana. Tem uma marca muito conhecida aí no mercado, que as pessoas sabem, ela fica no meio do bumbum ali. Tipo, a calça é para magrelo, não é para brasileiro, é para europeu, né? Sim. E as lavagens, as calças bonitas, mas aí você vai colocar, sonho que você tem aquela calça, mas não vestia legal. Aí eu comecei a pegar as referências de tecido do mercado e falar, eu quero esse tecido, ou que você tem mais próximo. Aí comecei a desenvolver. Aí quando você começa a desenvolver, aí é onde você mergulha no rio que vira uma maratona. Você tem que chegar do outro lado. É o oceano azul. É cada abraçada, né? Porque ela desperta. Tipo, eu sempre tive comigo porquê. Tudo na vida tem um porquê. Aí quando a calça, tipo, do primeiro ponto pra mim foi o seguinte, o que me despertou? Cara, quanto que custa essa calça pra eu pagar tão caro nela no shopping? Primeira pergunta que veio. Eu quero saber quanto custa o tecido, quanto custa uma costura boa, uma lavanderia, tal, e assim vai. E dentro disso, um dos nomes, vou citar com o maior prazer, o Vini me atendia pela GB, né, que a GB da Sol Jeans. Da Vini da Sol, aí abração, aí Vini. Aí Vini. É um cara pra mim que, puto, admiro muito, porque eu era pequeno e ele me atendeu como ele atendesse um cara de 1 milhão de peças. Então tem essa admiração pelo Vini muito forte. Puta profissional. Não, Isso é legal. profissional, Só cara. simples, né, cara? O sucesso dele não me surpreende. Assim, e tem muito mais ainda pra ele. Deixar bem claro, tem muito mais, porque ele é um cara de uma humildade assim. Fantástico. E tô falando do lado profissional até, entendeu? Porque pessoa é fácil, elogiar um amigo, né? E eu lembro bem, porque eu lembro que eu tinha aquelas lavanderias do produto barato, né? E tava querendo migrar para um produto melhor. E o que acontece? A GB, ela é uma das referências, ela já ganhou premiação como melhor lavanderia da América Latina, ela tem parceria com a Pizarro, que faz pra Zara. E assim, o Marcos é um cara muito antenado, vive viajando o mundo através disso. Tô fazendo maior jabá pra gente. Fazer desafio da GB aqui, vamos trazer. Mas é porque faz parte da história, né? Não, é real. Os fatos sobre a lavanderia, Eles estão no nosso são ícones no Como eu mercado. deixei bem claro no início, né? Eu não tenho ciúmes e eu torço pro sucesso de todo mundo. É isso aí. E eu acho legal quando a gente tá num mercado onde... como eu posso dizer, né, cara, é tanta inveja, às vezes, tanta coisa ruim. Eu acho legal quando você pode falar das qualidades, né, da pessoa. Então, porque todo mundo tem, né? Entendeu? E a GB, assim, tem outras lavanderias, vão entrar no decorrer aí, mas nós estamos falando do início, né, da história da Alumni, por isso está bem focado isso. E ele foi lá e começamos as lavagens muito diferentes, assim, produto meu. E foi aonde tecido bacana, entendeu? A gente entrou muito com tecido T400, Canatiba, entendeu? Vicunha e outros fornecedores. Só os top. Eram tecidos assim que para mim foi um desafio porque ele aumenta o valor do produto. E você entrando no mercado com um produto de valor agregado ali maior, era um desafio. E o que é um dos desafios foi? Eu consegui
mostrar para o cliente por que o produto custava mais caro. Por que o seu era mais caro? Entendeu? E isso daí, assim... Aí veio nessa, a gente começou a fazer, e o engraçado tecido, nós pegamos uma época muito forte da Super Skinny, que é o que eu chamo de leg jeans, né? Porque o tecido com maior... o que acontece? O tecido com maior stretch, ele tende a ter um visual menor. E o cliente olhar aquilo e ele falar, não vai entrar em mim. Mas é o conforto que a calça gera. Eu costumo dar exemplo porque eu falo leg jeans. Você vai pegar uma leg na rua, você põe ela entra na sua mão e o que ela solta no corpo. Verdade. E aí, justamente, o cliente sempre teve aquela coisa do que estica. E um dos segredos não é o que estica, é o que ele retrai. É o poder de retração dele, que é o que vai ajudar a moldar o corpo. Igual você vê no mercado muito aquelas coisas de pala curva, levanta bumbum. Isso daí é tudo babela. Aquela curva não levanta o bumbum, ela cria um desenho. O que ajuda no bumbum realmente é o tecido. Quanto mais ele comprime, ele vai criar curvas ali. A leg é isso, é difícil você ver uma mulher com leg que ela não fica com bumbum, com quadril, porque o tecido, o poder de retração dele, ele define, você vai juntar e ele cria as curvas. Tira uma dúvida, você falando sobre isso, o que acontece quando o tecido do jeans, porque eu já comprei calça, nossa, que fica maravilhosa, porém você lava, ela tá maravilhosa, você usa, ela começa a lacear. Aí ela sobra e te deixa deformada, ainda mais você que às vezes não tem muitas coisas pra encher. Então, aí entra justamente o que eu tô falando aí, que não tem milagre. Eu costumo dar um exemplo para os outros. Aqui, ó, na mesa nós temos 4 celulares. E cada um tem um valor, às vezes. Mudou a versão, tem um valor, porque ele tem algo a mais que oferece. Verdade. Eu costumo dizer tudo na vida, tudo. Eu costumo dar muito esse exemplo para o cliente. Eu falo, o celular é tudo o mesmo preço? Não. Não é, porque um oferece a outro bem, entendeu? 12 Carro, por 13, a mesma coisa também, entendeu? Então o jeans, ele não é diferente. O jeans, todo mundo acha que o 100% é igual. Não é, muda a gramatura do tecido. E tem algo a mais que esse daí, o que acontece? A gente sabe que é o melhor, mas não sabe 100% a fórmula dele. Vou te dar um exemplo. O tipo que você perguntou de lacear. 98,2, a maioria das calças que você for comprar, você vai olhar a etiqueta, tá 98,2. Então, onde é que tá o segredo? É o stretch dela, que é o que ela estica mais, entendeu? A gente, no nosso feminino, a gente costuma fazer acima de 50%, até 65% de stretch. Mas quanto mais stretch, o visual da calça é menor. Parece uma linguicinha, né? Exatamente. Por que 65%? Você olhando o tamanho dela, ela vai esticar 65% a mais. Então tem isso daí. Aí um dos segredos que é a construção do fio. Uma coisa que é muito nítida, ela fazer mais um jabá aqui é o lycra, né? O mais conhecido, o elástico da lycra, que acho que a maioria trabalha. Porém, com vinda aí de importação, tem muita gente trocando ali as coisas e falando que é lycra. Então esse é um dos pontos que influencia muito. Aí vai de cada empresa têxtil como ela faz. Eu dei alguns exemplos aí, todas as empresas, eu acho que ela tem um produto top, Santista, Cedro, Canatiba, Vicunha, Capricórnio, Nicolete. Porém, assim, a diferença que eu toquei muito forte é a Canatiba, porque ela tem um leque muito grande de produtos bons, entendeu? A Canatiba, hoje, se você for ver a quantidade de itens, é absurdo ali. A Vicunha também. A Vicunha, ela tem um leque um pouco menos, mas são produtos que estão há muitos anos e atende às grandes marcas há muitos anos. Então, quando você pergunta isso daí, falando até do 100%, existe a construção do fio, que a gente fala o 3 em 1 e o 2 em 1, que é muito antigo, mas tem gente que usa. E vai a qualidade do fio, né, que é feito isso daí. Eu costumo dar exemplo do T400. O T400, a origem dele vem do poliéster, que supostamente poliéster não é a melhor qualidade para se ter no jeans. Mas olha como é muito louco o negócio. Eles pegaram o poliéster, conseguiram trabalhar ele, fizeram uma mola invisível, com elastano, forrando o plásticozinho, e ele tem maior poder de retração. É uma das calças que gera mais conforto. Então é um mercado onde eu falo, essa concorrência é saudável. Uma empresa querendo desenvolver algo que a outra não tem, quem sai beneficiar é o consumidor final. Sim. Porque nós fabricantes que temos a obrigação de estar antenado ali, em estar levando o melhor para desenvolver, a gente vai estar acompanhando isso daí. E o foco sempre vai ser o consumidor final. Sempre, sempre. Eu falo assim, até assim, o Brás, ele tem um lado ingrato que é a comparação de preço e não de valores.
Entendeu? Eu dou um exemplo aqui, a jaqueta para vocês, todas elas no tecido um 100% de 12AZ. O 12AZ que a gente fala, o 12 onça. Isso, ele é que assim, o pessoal, o consumidor final, acho que nunca ouviu nem falar nisso. Vai pensar a onça, vai achar que é um leão, tigre zoológico. A tigre é raiz, é por trás dos bastidores que você vai descobrir as coisas aqui. Pra ser mais específico, é a gramatura do tecido, né? Do fio, né? Quer dizer, o fio ele é mais grosso, né? Então ele se torna uma peça mais pesada porque ele remete o jeans vintage, né? O jeans raiz. Eu acredito, já vieram aqui, já falaram, de onde surgiu o jeans, que foi da lona, na guerra, tal. Uniformes. Então, ele um pouco mais pesado, ele remete mais. O que é a vantagem dele? Porque fala, essa remeter que é mais antiga, isso a gente faz em lavagem. Não, o caimento muda, entendeu? Muda. A peça, ela fica mais encorpada. Lá, assim, na Lumine, a gente desenvolve... Se eu for falar a quantidade de tecidos que eu já experimentei, é absurda, assim, Me surgiu mais uma pergunta aqui. Não, pra você, peraí, Simone, vamos das perguntas. É isso que cria o desejo quando você se identifica com uma marca e usa só aquela roupa. O caimento. É isso que gera, que nem eu amo comprar as calças dele. Você vê sempre eu vestindo as calças da marca Lumine. Porque criou esse desejo, eu visto, fica legal. Eu comprava calça antigamente, skinny, igual ele falou, eu tinha que ou mandar apertar a calça, porque não ficava certinho na batata da minha perna, eu gosto, fica bem justinho assim. Eu já vi você com as leg, né? Leg jeans. E o comprimento também, às vezes eu tinha que soltar a barra. Aí quando eu vesti uma calça dele, a batata ficou do jeito que eu gosto. E a perna, o comprimento, não precisei desfazer a barra, casou, cara. Eu não quero comprar em outro lugar. Eu vou lá nele, lá, vou viajar, chega no final de ano, você formular o guarda-roupa, pego calça com ele. Pensa numa sacola pesada. É isso que ele fala na qualidade e no desejo. Porque quando vem esse produto, não é verdade? Então, na realidade, o ponto que você tocou é importantíssimo. Assim, o que eu me questionava das marcas é justamente que o Brasil, assim, um país tropical, o corpo muda muito. Você não acha um padrão de corpo no Brasil. E eu sempre pensei assim, eu preciso pelo menos chegar no meio termo disso. Então, da panturrilha, a calça nossa, ela é desenhada a panturrilha. A calça, todo mundo sempre fez a modelagem reta. Você pode pegar um desenho ali, eu inclusive também, o que eu falo sempre com muito prazer da Rosilene, a visão dela era tão à frente que ela chegou a pagar curso de estilismo pra mim, no Promoda, né? Que era no Bom Retiro. Olha a visão dela profissional que tinha. E eu lembro quando você ia fazer um desenho, você tinha que vir um risco, assim, era tudo muito reto. E, cara, falar o português, claro, eu sempre me olhei no espelho e falei, eu não sou reto, cara. É verdade. Eu tenho curva. E a gente, homem, admirador do corpo feminino e tal, você olha e fala, cara, a mulher é cheia de curva. Aí o que vem aqui eu falo bastante, às vezes passa um pouco. Aí em relação à modelagem, nós falamos de tecido, que é o primeiro ponto, aonde quando você vai desenvolver, você já tem que pensar. Você pensa num desenho, numa peça, é óbvio, num modelo, mas qual tecido eu vou usar? Foi o que nós falamos aí. Aí em relação à modelagem, um ponto principal, que é o que o André colocou isso, em relação à altura, eu tenho 1,83. Eu tinha até uma loucura que eu começava a colar do lado dos outros pra pôr o ombro pra ter uma ideia, o comprimento que ia fazer a calça. Você fica meio doido, né? É, meio doido, porque assim... Porque assim... Eu sei o que é tudo meio doido. Aí você para e analisa, o corpo do ser humano, ele é delicado, porque tem gente que tem o tronco maior, tem outros que tem a perna maior. Verdade. E assim, você falar de calça, você pensar num detalhe de barra. Vou dar um exemplo aqui, eu tô aqui que o André tá, tem um zíper aqui. Dependendo pro cara que você for fazer, vai perder. Então você tem que pensar ali alguma coisa que você atenda pelo menos a maioria. Eu já gostei de uma lá de botão que eu vi ontem, que eu achei maravilhosa. Eu já vi que ela tem um detalhe, mas eu sou muito alta. Já tá ligada aqui, ó. Pode levar, que eu te garanto, tudo a gente faz uma jogada hoje pra atender todos os públicos. Você reparou ela que a barra dela é irregular. Por isso que eu falei, ó. Justamente o quê? Quando a mulher vai colocar a parte que é irregular, ela vai cobrir a parte de fora do pé e vai manter a elegância por dentro. Então tudo pensado hoje para você estar desenvolvendo, assim, o jeans, o pessoal acha que é assim, eu quero uma calça pronta, o processo do jeans é muito lento. A moda não é aleatória, né? Então, o cara, no final, quando compra a calça... A modinha, em uma semana você faz, o jeans, cara, se você andar rápido aí, você vai conseguir aí 25, 30 dias rápido, mas não é regra. Você tem que entrar numa linha de produção calculando 45 a 60 dias para, assim, deu um problema, eu tô assegurado, porque você corre com lavanderia, com oficina de costura, desde o risco mesmo, seu modelista, por mais for de confiança, ele der uma piscada, ele fizer um errinho, acabou, você perdeu o corte. Então tem essa chatice aí. Já aconteceu você perder corte?
Já. Caraca. Já. Infelizmente não tem muito, porque você só descobre que você perdeu depois que ele está pronto. Nossa. Nem é no processo, Não, né? nem no Você processo. descobre Você tem, imagina uma carta de baralho ali e tem que montar um quebra-cabeça. Então todas as peças, e na hora que monta é que você vai descobrir Faltou o que uma é. peça. Uma peça. Aí assim, você acaba vendendo como saldo, você nem põe aviamentos, nada, né? Ou até como resíduo, né? Mas já aconteceu. Tanto que assim, eu acompanho todo o processo da empresa e treino, né, a equipe para ela seguir aquilo, e é meio que uma provinha que eu faço diariamente. Sempre faço alguma pegadinha para ver se ele está prestando atenção, né? Para livrar isso daí. Aí voltando ao lado de modelagem, o da feminina, que foi o que teve ali, que eu tinha estilista dentro da empresa e era da época ainda do manual, não era nada de sistema que hoje usam, né? E modelista também, que ele era estilista modelista e era cortado no papel, ali, tudo. E eu comecei a acompanhar, e eu lembro que tinha alterações que eu pedia na calça, principalmente na feminina, por essa visão que eu tinha do corpo da mulher. Falava, não dá. Eu falava, mas como não dá? Vamos pensar aqui, ó. Eu ia lá, ela pegava na modelo assim, eu falava, tá vendo essa folga? Aí eu pegava a régua assim, colocava, tá vendo? É 1,5, pega o papel aí, põe no papel. Vamos lá. Aí eu fazia do meu jeito, ficava reto, e falou, mas não vai dar fintar. Aí que tá você sabe o jeito que vai estar, então você sabe como fazer. Aí começou a vir isso daí desajustes. E a preocupação, sobra no joelho, atrás. Porque assim, jeans bonito, eu acho que tem muito feio, mas tem muito bonito, mas ele ser completo, desde ele ser bonito, tecido bacana e vestir bem, são poucos. E é um mercado que eu acho que é carente disso, porque o consumidor final pouco conhece disso. Ou não é que pouco conhece, ele conhece, justamente ele tem medo de pagar o valor real do produto, porque ele pensa assim, ainda mais essa era digital, que você só vê uma foto onde tudo é bonito lá, ele cria essa barreira, né? Eu vou comprar, e aí? Entendeu? E ele não entende também por que tem aquele diferencial. Porque isso tudo que você tá falando, a intenção é chegar nas pessoas que querem montar até a sua marca e entender um pouco mais de moda. Por que tem essa identidade? Por que é diferencial? E você tá falando. Eu sempre tive comigo assim, todos os clientes lá, a primeira vez é óbvio que eu sempre faço, eu tento sempre manter eles atualizados em relação ao produto, né? Qual foi o processo, o que ele está levando, qual tipo de tecido. Vou dar um exemplo para vocês, coisa que pouca gente sabe. Isso daqui, ó, vou falar dessa calça. Qualquer calça, tanto para homem para mulher, você quer saber se ela tá boa, é só você enfiar o braço. Se o braço entrou aqui, a calça tá boa. Aí o pessoal tem mania às vezes de falar, nossa, a calça está apertada. Mas o que acontece? O processo de lavanderia, tecido, quando ele é feito, ele vem uma goma, que é para proteger de traço, insetos, isso, porque ele é armazenado, a quantidade é muito grande. E a lavanderia, por mais que ela tira, imagine o ferro industrial, aí vamos lembrar até do desenho do Pica-Pau, que amassa o outro, sai aquele negócio duro. Sim. Então no jeans não é diferente, ele sofre meio que esse processo também, né? Desse ferro vir, e o que acontece? Conforme você vai usando, ele exerce mais ou menos 300 gramas de pressão cada articulação que a gente tem, cada movimento. Então o fio vai fazendo assim, aí o que a gente chama de moldar, não lacear. Lacear é quando ele vai e não volta, Isso. aí laceou. Esse daqui é se adaptar, ele vai fazendo isso. Então, onde ele vai soltando aquela goma do tecido e vai indo. Então, pode ver que geralmente quando você pega uma peça, ele vem com aquele cheirinho que a maioria das lavanderias usa, tudo. Você vai vendo que você tem a sensação do fio soltando, se adaptando. Então, isso é importante para o cliente saber. E o que acontece? Às vezes o pessoal vai provar calça. Essa dica fica até pro pessoal do varejo aí também, entendeu? Não só para o distribuidor. E a gente leva essa informação. Então, assim, eu tenho que passar tudo para o cliente, porque isso mesmo, pelo menos para os meus clientes, ajudaram muito. Porque, assim, você falar de moda, eu vou lembrar também que eu trabalhei em shopping, em loja de varejo também. E eu não esqueço que eu trabalhava no estoque. E o que você vai, eu fui estoquista, né? E tinha um vendedor, na época era 100%, não tinha elastano. Daí eu era moleque, foi antes de ir pro Brás ainda. Foi meio, acho que um dos primeiros não, que eu comecei com 12 anos a trabalhar. E eu tinha uns 15, acho que eu tinha uns 16 quando eu fui pro shopping. Aí eu lembro que tinha tava um vendedor atendendo uma mina, uma cliente lá tal. Aí ela, não, e eu lá de cima, porque o estoque tinha acesso assim, dava pra ver. Só, mas eu vi, não, porque essa daqui tá apertada, a Mara, ele subiu pra procurar 40, não tinha. Eu falei, não tem, cara. Eu
O cara falou, não vou perder essa venda. Ele tinha um garfo que ficava no estoque, ele estourou uma costura de dentro da calça assim, tinha um tronco. Ele segurou a calça ali e se pendurou. Ele ficou pendurado ali, dando uns trancos. Ele voltou, falou, achei uma única peça, deu pra menina. Ela provou, nossa, essa ficou boa. Eu já fiz isso. E aquilo eu falo tudo na vida aprendizado. Eu falei, cara, que fantástico. Eu fazia na porta do estoque O cara isso. picaretando, ele atendeu a necessidade. A cliente saiu feliz, entendeu? E é justamente essa adaptação. Aí de onde surgiu o Elastano? A gente for mais a fundo aqui, acredito todo mundo da faixa de idade, as grifes tinham número ímpar também, 39, 41. O Elastano hoje, eu falo pela qualidade do tecido que eu trabalho, ele veste tanto 38 quanto 40. Aí depende como a mulher quer no corpo. Ele veste um número para baixo e um número para cima. Pra cima, verdade. Justamente isso, o tanto que ela estica. Aí vai como a pessoa quer. E um dos segredos, que é o que eu levo até para o cliente, é igual o homem tem uma barreira a mais, a calça justa. Mas por quê? O homem já chega na loja, ele pode ser o mais magro que for, ele fala que usa 42. É Ele tem verdade. vergonha de falar que usa 38, 40. O homem tem isso, e a mulher é o contrário, É a mulher verdade. não passa do 40. A mulher, para ela falar que tá no 42, ela tem uma barreira. E Olha, eu acho que ela fica assim, Eu não né? chego no 38 nunca, tá? Eu brinco com alguns clientes, eu falo, quer que põe etiqueta 36? Você tem que estar bem com a peça, você tem que quebrar essa barreira. senti. Eu falo que eu tenho um cliente que vai lá, até tem uma cantora, a Bruna... Caramba, me deu branco. Uma de sertanejo que vai pegar as calças, ela usa 44. E assim, as calças ficam maravilhosas, a corpão é brasileira, entendeu? Então eu falo, brasileiro não tem que ter essa preocupação com etiqueta. E o homem também não. Mas o homem é essa barreira, que fala, eu uso 42. O que a gente explica para o cliente? Na calça skinny, até quando ela tem um elastano bacana, um tecido legal, você põe um tamanho maior certo, você vai conseguir a venda. A calça ela é feita com um propósito, 40 é 40. Mas tem cliente que fala, eu quero ela mais folgada, ele não quer mais folgada, ele quer um tamanho maior. Aí eu passei isso para alguns clientes. Eu falei, quando ele pedir mais folgado, experimenta dar um tamanho maior. E alguns clientes fizeram voltar falando, André, não é que é isso mesmo, ele queria caindo assim. Foi principalmente a juventude, quer mostrar a cueca. Então não é a fabricação que está errada, é a necessidade. Você precisa entender o Seu que público-alvo, né? o que seu cliente quer, entendeu? Então é o que eu passo. Tanto que a gente assim. Você conhece quem é o seu cliente. Eu gosto de ouvir muito o cliente para saber o que ele vende. Porque assim, você tá no atacado, você vai ter todos os nichos. Um vende mais 36, o outro vende 46. Se um fala só muito vende isso no skinny, mercado. o outro vende 100%. E fora que o pessoal vai assim, é muito o que falar. Tem um cliente que assim, você fala, eu compro na Lumine. Aí todo mundo quer ir lá comprar, eu compro na coisa. Então, por quê? Justamente por essa falta de informação. Dessa consultoria. Então eu cobro muito minha equipe também isso daí. Não é simplesmente você mandar uma foto para o cliente ou você só vender para ele. Eu falo que a venda, ela nunca acaba, entendeu? Pós-venda, ele é um suporte que você está dando, você precisa entender as necessidades do cliente. Por que o produto não saiu? Porque eu mesmo assim, todo o meu produto ele é feito, isso daí eu tenho umas planilhinhas que eu faço. Ele é para ser vendido em 30 dias. E o cliente ter lucro no resto, tanto que eu trabalho com um prazo ali normal de mercado e eu falo para os clientes, passou de 30 dias, o mercado tem que estar muito ruim ou tem alguma coisa que está errada. Por quê? Eu tenho que entender os números que o meu cliente tem que vender na loja dele. E meu produto faz parte daquele número. Então isso se passa uma consultoria até para o cliente. Porque para e pensa assim o cliente, ele olha lá no estoque dele, ele vê um monte de produto seu. Ele vai pensar no boleto que ele tem para pagar e é broxante. Quando você consegue dar esse suporte, dar essa orientação para ele, dos caminhos que ele segue, das tendências de moda, porque o cliente ele tem o hábito de querer comprar só depois que o vizinho dele está vendendo. Só que ele já saiu atrasado aí. Então a gente, assim, a moda no Brasil ela já é ingrata. Ela é um ano atrasada no mínimo, um ano. Eu não esqueço, eu participo de feiras em Gramado, tudo. E foi a primeira feira que eu fiz em 2017, eu já usava a calça super skinny. E o pessoal com barreira, com preconceito. Tipo, via com a calça assim, era um termo até meio... Sim, verdade. Tô mentindo. E eu vejo hoje, isso daí estourou de um jeito que ninguém tinha. Que não volta atrás, né? Não volta, já veio. Isso que não vai sair mais. É a identificação que criar. O gosta. Então a gente leva isso pro cliente. Eu falo pro cliente, você não precisa comprar muito, sai na frente, divulga.
Porque é isso que você vai conseguir fidelizar o teu cliente. Você mostrar para ele que você tem um produto que ainda nem chegou. Porque assim, os sites de pesquisa mesmo, eles já estão em 2025. Verdade. Eu falo, a moda é ingrata. Eu tô vendo o pessoal lançando coleção de verão, sendo que o inverno ainda nem chegou. Falar ingrato. Ela é? E para atacadista mais ainda, porque assim, você faz tanto carinho aquela coleção e tal. Ainda o nosso, a gente foca muito na pronta entrega, não só em coleção, para dar essa opção para o cliente, né? E você vê os outros lançando o verão. E aí eu falo, pô, o cliente vai ficar confuso. Tá confundindo, isso tá confundindo muito. Muito, o cliente hoje. fica confuso, porque o cliente fala assim, ele perde dinheiro, falar o português claro, porque ele às vezes compra errado em fevereiro ou março, entendeu? Vamos dizer março e abril, né, para ser mais exato, que já abrem as vendas de inverno. Ele compra, por mais que é uma venda programada para se vender em julho, sendo que assim, tem muita coisa rodando, bacana, muito produto ainda, legal, né? para chegar no mercado, mas não pode comprar porque ele já comprou aquele. E quando chega o inverno, em vez do pessoal fazer um trabalho legal naquilo, não. Ou uns já estão queimando o produto ou já falando em verão. E o verão é a mesma coisa, então eu falo, é ingrato. É ingrato. Eu vou te falar uma coisa, se o fornecedor, como você, não tiver essa preocupação no cliente final, não tiver esse cuidado com ele, isso está atrapalhando muito o nosso mercado. Você disse uma palavra aí certíssima. O cliente, ele tá perdido. Ele não tá conseguindo entender o que tá acontecendo, cara. Verdade. Acaba de virar, a gente já tá com o cliente procurando o inverno. Oi? Caraca, velho, calma aí, a gente tem um resort pra vir na frente ainda, enfim. Eu falo em relação à modinha, então isso tá bagunçando a Aí cabeça. dentro disso a gente vai falar de política, que aí o pessoal começa a achar que é a política. Assim, Verdade. Logo que é isso você também. falando do lado confuso. Isso, se você não cuida do teu produto lá, dentro da loja do consumidor final lá, como que ele tá lidando, Seu o cara varejista, olha, nós né? trabalhamos com venda, você olha e fala, meu Deus. E é natural do ser humano, automaticamente ele achar um culpado pra ele ficar mais tranquilo. Ele procura Ele procura o culpado. Ele olha e fala, procura. eu comprei essa marca errada. Por isso não tá Exatamente. vendendo. Por isso que eu não tô com meus boletos pra... É isso, então se a gente tivesse cuidado na hora que o cliente vai lá na tua loja e o cliente começar a prestar atenção nisso, porque isso é uma consultoria, isso é um diferencial Verdade. da É um marca. carinho, né, que a marca É um tem. carinho, um cuidado. Outra coisa que eu queria voltar lá atrás, até aproveitando, sobre preço, sobre como funciona tudo isso. Porque na modinha a gente sabe que se testa vários tecidos. Que você Sim. disse ali, eu ia perguntar, mas a gente foi andando e não deu tempo. Quando você vai desenvolver um produto, porque eu acho que isso diferencia também em relação a preço. Porque tem muitas marcas que ela desenvolve o modelo e ela testa em 1, 2 e Não, vai. então- Qual que existe uma quantidade mínima assim, de teste de um modelo que vocês Não, definem então, para fazer? eu até nesse meu Tudo é Possível, eu acho que você tem público para tudo. Eu nunca pergunto preço de nada. Ou melhor, pergunto preço que eu tenho uma ficha de custo. Pedir o tecido, eu tenho que colocar a data e o valor dele. Mas a primeira coisa para mim é olhar e ver o que eu gosto. Que isso daí é do ser humano. Tá. Você vai no shopping, o sofá que você gosta é o mais caro. Sempre é. O carro que você gosta é o mais caro. O relógio que você gosta, pode ver, todo mundo é assim. Eu Sempre tô mentindo é, isso daí pra não. O vocês. André tem coleção de 40 relógios aí pra usar no dia a dia. Cada um Eu fiquei coleciona. sabendo que ele usa um em cada braço, né? Cara, O André, cada um coleciona o que pode. Ele coleciona relógio, ele 35 empresas e eu tenho 9 Instagrams. Ah, caramba. O meu é o Vai mais administrar. barato. Então, nisso daí, assim, eu sempre fiz muita experiência com tecido. Justamente porque, para mim, eu sempre pensei no cliente. Não é nem só no cliente, eu penso assim, eu tenho que fazer algo diferente e funcional. É o que eu vejo o segredo do crescimento. Eu nem falar do sucesso, porque sucesso eu acho que é só quando você estiver velhinho, você olhar para trás e ver ali. Porque a gente que está no mercado, você tem um desafio a todo dia. quando a gente tá nessa... Então, a gente sempre fez isso. Lavagem, eu chego para qualquer lavanderia que vai lá, só fala assim, ó, lava. Por isso que eu toquei no Vini. O Vini falava assim pra mim, André, isso lá atrás, fala, Vini, eu quero um negócio bonito. Fala, meu, fica tranquilo, preço a gente vai conversar depois. Aquela assim. Tinha lavagem de R$13. Ia lá, a gente entrava numa negociação, ele viu o que fazer, mas você tem ideia da qualidade, que a gente sempre buscou. Eu vou falar, eu tô na minoria hoje aqui. A minha dúvida que eu ia tirar aquela hora é exatamente sobre isso. Então acho que agora a dúvida vai ser melhor. Você sabe que a gente desenvolve muito PL, né? Sim. Então, às vezes... Já fez uma marca conhecida e assim. você vai entender a minha pergunta exatamente porque me veio uma cliente na cabeça. Nós temos uma cliente que ela chega pra nós e ela fala assim, eu gostei desse jeans, só que eu quero uma lavagem vintage nesse jeans.
Aí a gente percebe que naquele jeans que a pessoa gostou, não dá pra dar aquela lavagem. Qual que é o segredo de você descobrir a lavagem que vai dar com aquele tecido que a pessoa gosta? Vamos Que ela lá. quer o escuro, ela quer o pesado, mas não Vamos lá que dá. nós vivemos a experiência junto, né, André? Vivemos. Tem uma cliente aí, Vou ó. até mandar esse trecho pra ela. Não, a cliente nossa aí, parceirona, beijão, não vamos falar nome, mas beijão Aí você pra vai ela. vir aqui dar entrevista pra nós. Mas foi bacana que assim, eu lembro que quando a André levou essa cliente lá, ela chegou e tipo, ela tinha uma peça, mas eu já peguei a peça e falei, André, isso daqui pra mim não é coisa. Você lembra que levou uma peça? Não é o mais top, é uma peça bonita, vou te falar, mas não era o mais top. Aí, e essa cliente, ela tem um bom gosto, assim, Maravilhoso. fantástico. Ela eu Visionária, também sou fã parte dela, empreendedora. sou fã dela. Ela é top, Eu sou fã dela, assim. Ela, aquele jeitão, tem que dar e ponto. E ponto. Ela é pra Tá bom. cima. Tem que dar, tô mentindo. Ela Tem é que assim, dar. ela é pra cima. Não Entendeu? importa o jeans, tem que E dar ela pra pediu quem. pra desenvolver alguns modelos, passou foto, outra ela tinha alguma peça. Aí, como é a minha forma de trabalho? Eu pedi um tecido mais barato e pedi um mais top. Aí eu desenvolvi a peça e falei, qual que você gosta mais? Não falei qual que era qual. Aí é o segredo do que dá. Do que você perguntou. Ela de cara, ela foi naquele tecido que era o mais caro e o mais bonito. Ele pega a melhor lavagem. Aguentava tudo. o trevo da O lavagem. comportamento é diferente. Não, total. Não, e a gente leva ao mostruário Aí e a pessoa gosta desse. Vamos supor que ela gostou, eu quero esse aqui. Aí você desenvolve, aí chega na hora da lavanderia. Mas eu quero que esse tecido dê esse tom. São Não. Só que não É dá. porque as Mas dá pessoas tempo. acham que Não não dá existe mais. esse processo no Existe. jeans, né? Existe. Eles acham que assim, ele vai chegar Não, ali. ele acha que o jeans é cor. O Você jeans já é compra cor. nessa cor. Ele isso. não sabe do processo. E outra, e existe a diferença também entre modelo. Com esse tecido aqui ficou legal a jaqueta, mas Sim. também não pode não ficar legal. É. O mesmo dia pode não ficar legal na calça ou no Ó, short. falar pra vocês, quando o tecido é bom, vocês quiserem, os três aqui, ó, o mesmo tecido, olha o tom que ele ficou nessa peça, olha o tom naquela e olha o tom nessa. É o mesmo? O mesmo Olha tecido. que top. Um detalhe, se isso aqui fosse poliéster, ia estar aquele fio branco aparecendo. Fica A pop. diferença, o Ah lá, tecido, é, quando ele é, ó. o que entra do 12AC, ó, ele mantém a trama. O Isso. tecido, quando ele não é bom, ele faz aquela barriga. Entendeu? Então, o que Bem você pinturinho. perguntou assim, você perguntou como é que você chega nessa lavagem. Eu falo, são um conjunto de coisas. A obrigação da gente que desenvolve, que inclusive sou eu e minha esposa também, beijão, Xi, entendeu? Era pra tá aqui. Era pra estar aqui também. A gente sempre faz o quê? Eu gosto muito da parte técnica. Ela pesquisa muito, a gente assina site de pesquisa, ela passa lá horas ali vendo o que vai usar em tal época, tal. E a minha responsabilidade é entender o tecido. É justamente porque pelo tanto de pancada que já veio, que já fizeram, tomou, né? porque até assim, quando tem um erro, só aquela pessoa que precisa saber por quê e de onde ele veio e o que acarretou aquilo. A gente passa a saber melhor. E tem uma coisa que é o caminho mais simples. O que é mais caro, alguma coisa a mais ele oferece. Não tá ali de Entendeu? graça. Tem golpista. Mas nós não somos trouxa. Vamos pôr, tem a caneca aqui. A gente sabe, ainda mais a gente vendo de onde veio, uma caneca dessa a R$100. Vai ser no shopping. Onde a gente que está no mercado, a gente sabe que ela é menos. Tem uma diferença de 10 para cima e 10 para baixo. Pode ter, mas aí você vai saber tudo bem. qual que é a qualidade da impressão dele. Então tem esses detalhes que é o que eu ponho no mercado. Então o tecido, não é à toa que existe a palavra piloto, que é para você conhecer a peça, entendeu? Conhecer os processos. Então do jeans eu falo que ele é bem delicado o quê? Hoje eu tenho várias bases minhas, os modelistas que trabalham comigo, eles gostam, porque eu já dou mastigado. Um exemplo, eu fiz essa jaqueta, aí vai vir uma outra peça, eu já tenho ideia eu já falo para ela, ó, a medida que você vai usar é da modelagem tal. Então eu já calculo o encolhimento do tecido. Aí tem gente que fala, obrigação é do modelista, mas o produto é meu. O interesse empresa é tem que ser sua, meu, né? no processo, quanto mais rápido agilizar, entendeu? Aí vem disso daí do tecido, aí tem a lavanderia. Esse mercado nosso, ele é bem grato. Às vezes aqui, vamos supor que são 3 lavanderias. Você faz só 100%, você é bom no masculino, ele é bom no feminino. Entendeu? É raro você ter uma lavanderia que ela te atende 100% em tudo. Entendeu? Por quê? Justamente a estrutura que ela cria, eu falo, tem várias lavanderias, Estabilidade, GB,
Tem a Jungle também, do Ronaldão, que é bacana. Tem várias. Se for falar aqui, não acaba e vão sair puxando sardinha mais para onde que vai esquecer de alguém e vai ficar magoado. Vai. Mas assim, eu falo assim, até porque eles lidam com o representante. Não é só a lavanderia, eu falo que esse trabalho nosso complicado é isso. Você tem que ter um representante bom, que quem vai lá para pegar a peça para levar é o representante. Então o representante tem que saber passar isso para o designer. Tanto que eu tenho lavanderias, a Estabilidade é uma, eu conheço o designer, que é o Igor, né? Então o Igor já sabe como é que a Lumini gosta. Quem atende a gente lá é o Anderson. O Anderson, ele conhece muito bem do que a gente precisa ali. A Lavanderia Olímpia também, Zurano, manda muito bem também. Então, assim, ele já sabe. O que eu lembrei agora que falei da Olímpia? O Zurano é a mesma coisa. Ele sabe que as peças nossas, eu não gosto de peça carregada. A gente pesquisa a tendência de moda. A gente não inventa a moda. Então, assim, dentro do produto da Lumini, você tem um produto que eu falo assim, um produto que ao mesmo tempo ele tem um diferencial ali em tecido, modelagem, recortes, alguma coisa diferente na peça, mas a parte das lavagens a gente procura alguma coisa sem muita informação. Entendeu? A gente procura uma lavagem que se destaca, mas não vai ser aquele negócio... Te dá um exemplo Used, né? A gente pouco usa o Used. O Used, às vezes o pessoal não sabe o que é aquele branco. E você vê muito no Brás, o pessoal põe aquilo no quadril. O quadril da mulher fica gigante. Então a gente gosta do desgaste só no jeans, o processo ali da lavagem mais virado para tendência de moda mesmo, onde a mulher tem a opção de estar usando, não fica aquela peça marcada, entendeu? Mas é bem complexo. Essa pergunta só foi muito boa. Como é que chega nisso? Tem todo esse processo. Porque a gente sofre com isso. De escolher a lavanderia, de escolher o tecido. É que com o tempo você vai ficando craque nisso. Craque não, que a gente nunca sabe demais. Mas vai encurtando os caminhos. Não, bom, isso é bom porque isso é bom pro público final também. Muita gente que quando ele vai comprar um produto, ele não sabe como que é a construção desse produto para ele chegar com aquela qualidade para ele, ou porque tem gente que gosta de um tom de uma lavagem de uma calça, ele quer comprar, mas ele quer precificar. E aí naquela calça mais barata ele não vai encontrar, porque o tecido não comporta, é um tecido mais um tecido inferior, que não é o mesmo custo, não é um tecido que comporta aquele tom de lavagem. Exatamente, um ponto aí que você tocou aí, e até assim, até por essa exigência que a gente tem com a qualidade da Lumini, eu tinha alguns clientes, representantes indicavam, ele já, não vou lá que é caro, ele nem sabia do meu preço, mas o ser humano, você vê essa barreira, como é engraçado. Ele, não, o produto dele, todo mundo fala, um produto bacana, um produto diferente. Então o ser humano sabe que o que é bom custa mais. Sim. Porém, ele não quer ir nessa consulta para ver. Porque assim, a diferença para você, o que eu falo, acho que hoje o mercado em geral partiu para isso, você ter um custo fixo menor, onde você consegue repassar para o cliente num preço bacana. Então hoje, você falar assim, o seu produto ele é mais caro que os outros? Não, o meu produto ali, as marcas referenciadas em relação à qualidade lá no Braslau, o meu produto está o mesmo deles ali, entendeu? Tem que saber comparar também, né? Exato. Tem que saber Por isso comparar. Que eu fui bem claro, eu quis dizer referenciadas. Exatamente. São marcas que já têm uma história no mercado, que trabalham com qualidade, não muda, porque não tem segredo. Não, você vê pela costura, você vê pelo botão pregado, você vê pelo caseado, porque a gente vê de caseado estourado no jeans, você vê aqui, ó, olha aqui. Existe uma preocupação, né, Simone? Existe um carinho, um amor, você vê que há uma dedicação. Tá pensando lá no final, no público final. Porque a gente sempre pensa assim, igual a etiqueta nossa, a gente trabalha ali com pelo menos 90% delas são só em couro. Aí você fala, mas por que não 100%, André? Porque dependendo da etiqueta que eu tenho que colocar, ela tem que ir o metal. Ela é obrigada em um couro sintético, porque o metal não fura o couro. Mas até esse couro sintético que a gente pega a primeira linha, para manter a elegância da peça. Eu costumo dizer, tem gente que economiza em aviamento, e assim, o aviamento não é que ele é barato, mas eu costumo dizer que o aviamento é a maquiagem da mulher, entendeu? É a roda do carro. É a assinatura. É o que dá aquela, entendeu? Você tem uma, assim, vocês já são do Brás, vocês sabem bem. Quando você pega uma peça que ela vem da lavandeira, você olha a lavagem bonita, mas tá faltando algo. Exatamente. Tá faltando. E o aviamento é igual, a gente trabalha com, na maioria nossa ali é tudo Zamac, entendeu? Que a gente trabalha em relação a botão.
porque ele é um metal mais nobre, mais leve, ele não quebra. Então, quando eu falo a maioria que trabalha, porque tem botão que não tem como fazer no Zamac. Tem essa aí só para vocês saberem. Aí ele é obrigado a partir para o latão que não enferruja, entendeu? Mas a gente não trabalha com ferro nunca. Não sei se vocês lembram, quando era pequeno, eu lembro minha mãe lavando roupa e tinha aquele ferrugemzinho. Em volta, assim, É um lembro. botão que tinha. Então, é muito louca a vida que a gente sempre vai remeter a alguma coisa lá. E quando você falou da preocupação, isso acho que para todos os confeccionistas lá do Brás. Por mais que a gente tenha essa preocupação, a gente hoje tem muito terceirizado. E você só descobre, às vezes, se o terceirizado é bom ou não quando você tem um problema. Só quando você faz. É uma etiqueta torta, que são erros, assim, absurdo. A gente tenta ter essa É revisão. um bolso, zarolho. É porque, não, bolsa, assim, costura, eu vou te falar, ele é mais fácil porque o acabamento ganha para revisar a costura. Aí já tira fora, né? Então, assim, o acabamento, a responsabilidade é muito forte grande. disso daí. E a gente, assim, você vai pegar cortes aí, você não consegue conferir uma por uma porque a quantidade é muito grande. Então, você é obrigado a escolher 10 peças aleatórias para ver. E, assim... E hoje já tem máquina de colocar bolso? Ou... Tem Já a tem parte- máquina de colocar bolso Tem. atrás. E você põe só lá a parte- peça e põe o bolso. Não, hoje, assim, a indústria de confecção, ela está muito evoluída. Tanto parte de Maquinários. lavanderia, costura... E isso daí, aí o que às vezes a pessoa não entende também? Uma oficina de costura que trabalha com uma máquina dessa, ela acelera o processo dela e melhora a qualidade. É óbvio, a máquina, ela não é igual ao ser humano que eu tô fazendo negócio, deu uma... Não, ela te cobra mais caro para isso. Aí você quer levar essa melhor qualidade para o cliente. E muitas vezes ele não entende isso. Nossa. Ou não faz questão disso. Às né? vezes não pode. Uma outra coisa, assim, também que eu percebo, porque como a gente faz muito pele de jeans, acontece. Então, já vou pegar pro meu teacher, hoje vou tirar todas as minhas dúvidas. Mentira. Por exemplo, assim, o cliente ele vai lá, faz um desenvolvimento, aí seria tecido ou lavanderia, que vem com aquele toque áspero, aquela coisa assim que eu falo, a pessoa, ela veste e já vai depilando as pernas, pergunta, entendeu? boa Então, pergunta me aí, fale porque mais sobre isso. Temos os dois lados aí. A lavanderia, quando ela é boa, ela consegue camuflar muita coisa. Tanto que no processo, no momento ali que eu vejo muito no Brás, gente que compra tecido barato e gasta um pouco mais com a lavanderia. Porque quando você vai comprar um produto, primeira coisa é visual, você olha a vitrine. Sim. E o toque, Aí né, a cara? Não, mas o toque é depois. É o segundo. Primeira coisa, você olha ali, aí você pede pra ver, aí você vai fazer o quê? Vai provar a calça, aí vem o quê? Modelagem. Aí você colocou a calça, pô, ficou bacana, vou levar embora. Você esquece do terceiro, que é o tecido. Se o tecido não for bom, você não volta mais naquela loja. Você vai falar com a calça linda, mas uma vez ela laceou ou o tecido ficava me Duro, pinicando. pinicando. Então eu falo pros outros, o tecido pra mim é um dos, assim... Eu parto que ele é o principal ali, porque a parte de lavanderia, eu acho que todo mundo tem um peso muito forte, entendeu? Mas eu acho que assim, o tecido quando é bom, a lavanderia gosta. Que me A trabalho. costura gosta, todo mundo. Então o tecido eu acho que é importantíssimo. E sempre foi uma preocupação nossa muito forte. Eu já arquei com muito... Fazer o custo da calça, eu sou obrigado a diminuir na minha margem, porque na minha venda eu calculo quanto que o cliente vai vender para eu conseguir colocar ali. Eu não sou aquela, se a calça é isso, tem que vender a tanto e lasque o cliente. Eu já tenho clientes fiéis ali, fidelizados, eu sei a média de valores que eles vendem, e eu prefiro absorver e levar a melhor qualidade para ele, do que querer economizar e mudar um produto e tirar a receita que está dando certo para ele. Então, quando você falou isso daí, assim, a lavanderia, ela consegue, ela influencia em deixar o tecido muito mais O gostoso. silicone influencia nisso? Ou... Amaciador se chama de Só amaciador, entendeu? De silicone. Mas o tecido, quando é bom, a lavanderia tem que ser muito ruim para deixar ele ruim. Porque, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Isso daqui é uma lavagem, uma bolsa que a gente fez para amigos, né? Então, assim, ó, você vê que, mesmo aqui, assim, até essas bolsas que a gente faz, a gente Uma pega delícia. sobras de tecido, entendeu? Que a gente tem lá e justamente faz isso para estar presenteando o cliente nosso. Então a gente tenta aproveitar tudo, que aqui é um 100%. Então o que eu estou querendo dizer, isso daqui foi só um processo de uma batida, não teve aquilo. Então você vê que mesmo você passando a mão aqui não tá um negócio duro. Então o tecido quando ele é bom,
a lavanderia tem que ser muito ruim para estragar ele, é o que eu te falo. Mas a importância da lavanderia no toque da peça, você vai sentir na frente. Quer ficar armado. Entendeu? Aí o que acontece? Assim, o jeans, ele tem uma coisa que pouca gente sabe, é muita química que vai nele. Ele surgiu da lona, ele é um material muito bruto. Duro, né? Então você pegar qualquer peça que você pegar, você virar um interno dela, você vai saber a cor que ele era. Aqui, ó, dentro do bolso, aqui, ó. Olha a cor que é o tecido, ó. Então você imagina quando é uma peça clara, você vai pegar, você vai ver, para ele chegar nisso, eu costumo dar um exemplo, a gente não pega a Cândida, que é forte pra caramba. Sim. Hoje as lavanderias estão muito evoluídas, com produtos que dão resultado e menos ofensivo, tanto para a natureza quanto para o ser humano, né? Mas para você ver, ele tem que ser, você tem que arrancar a cor dele, entendeu? Então a lavanderia tem que ser boa. Porque eu vou te dar um exemplo, o que você vê muito no Brás? Isso nessa peça é proposital, essas marcações que a gente fez. Mas tem peças que você vai ver no Brás, vem umas marcações porque eles não sabem abrir a peça na hora de bater. Tem lavanderia ruim para isso. Mas não é que é ruim, é o preço que o cara paga. Eu já ouvi valores que falam que paga para fazer uma lavagem, que eu falo, cara, eu não consigo enxergar que o dono da lavanderia consiga comprar o produto para aquilo. Não tem tecnologia para dar um... Não fecha, assim, que vai usar. Eu falo porque eu sou aquela pessoa que eu sou... a minha obrigação é acompanhar o mercado. Porque até quando eu vejo o preço de alguma coisa, eu preciso entender, peraí, esse cara tá vendendo mais barato ou mais caro, por quê? Entendeu? Eu sou aquele... Até quando eu vou comprar para mim alguma coisa, eu quero saber o porquê que ele custa aquilo. Ele está dentro do mercado. Eu gosto de entender muito sobre matéria-prima, processo, de tudo, entendeu? E hoje, para uma pessoa, a gente falando de todo esse processo, você falou até lá no começo, mas para alguém que quer desenvolver o jeans e quer receber um produto com excelência, com todos esses cuidados dentro do processo, quanto tempo seria o ideal para o pessoal que desenvolve, que faz PL, dele receber um produto com excelência? Qual que é o tempo ideal? O PL eu passo para os outros sempre assim, né? Hoje o mercado está muito evoluído. Hoje você pode pegar uma peça da Lumini, que eu tenho empresa que tira meu aviamento e coloca o do cliente. Só que tudo é custo para isso. A pessoa vai ter um custo. Aí quando você fala em PL, ele quer ter o custo mais baixo. O que eu sempre indico para o PL? Trabalha 3 meses à frente. Porque assim, uma piloto, a gente vai falar aí, ela vai demorar de 7 a 10 dias. 7 a 15, para ser bem exato. Você pega no Brasil que tem muito feriado, aí sábado e domingo, então você fala 7 a 15. Então por quê? Quando você vai desenvolver uma piloto, o cliente te dá uma foto, dificilmente ele te dá uma peça. Ou se ele te der uma peça, pelo menos eu busco sempre o melhor cliente. Eu uso um ditado que fazer PL é igual cuidar de filho dos outros. O seu filho, você sabe que ele não passa da porta dos outros, não. Você tem que ficar olhando, porque qualquer hora ele vai pra rua. Então, o PL é uma responsabilidade gigante, né? Então, assim, entre você escolher o tecido, acertar na modelagem, a lavagem é o de menos. Se acertar a primeira peça, o importante é modelagem e tecido. Mas nós estamos falando aí entre fazer a modelagem, a pilotagem, por mais que você faz ela no dia, a lavanderia, ela for rápida, ela vai gastar 2 dias. Então, os 7 a 10 dias vai, entendeu? Aí chega e precisa ver se aquilo atende ao cliente. Porque para mim, um dos sucessos muito forte é que geralmente os clientes olham a minha peça, eles gostam da minha peça, da minha modelagem. Porque senão você tem que voltar isso tudo de novo. Não, então para mim fica muito fácil. Quando ele olha, assim, 99%. Gostei da sua modelagem, eu falo, aí eu já conheço de tecido, aí só passo para modelista, ó, é essa modelagem aqui com essas medidas, tal, aí acelera muito o processo. Mas o que eu indico para eles é pensar em 3 meses, entendeu? Quando ele fala de fazer uma programação saudável, porque entre fazer a piloto, aí você tem que pedir o tecido, a gente trabalha no mercado onde tem vez tem sobra de tecido, tem vez tem falta, o André pegou muito disso daí, para ele ter... A realidade é assim, eu não digo nem pro PL, a moda, você tem que estar acompanhando ela 1 ano antes, porque no Brasil ainda é 1 ano atrasada. Então, você já saber o que vai acontecer para você saber o time das pessoas que estão envolvidas no seu processo de fabricação, você saber a hora de colocar.
entendeu? Isso é importante. Porque a gente está na representação, é importante ter essas informações, porque existe a mentira e a verdade, né? Tem muitos clientes lá no final que vem um amigo e fala, cara, você tem que ir pele. Mas ele não explica o processo, não fala como, porque ele não quer dar o caminho das pedras. Você tem que começar a produzir. Aí o cliente vem, eu não sou mais pronto entrega, o André e Simone aqui são mais pele, mas tem clientes nos procurando para fazer essa parte de pele. Engraçado que ela vem, ó, eu quero isso aqui, esse é o produto. Você acha que 30 dias já tá? Eu hoje? Cara, Mas você quer que eu te dê uma dica? Por favor. Tenha liberdade nas fábricas de você levar o cliente para ser atendido na fábrica. O dia que ele for na fábrica, ele vai entender um pouco melhor. Só dele chegar lá, ele vê carrinho chegando, descarregando o corte, carregando o corte, descendo do corte para ir para a costura, voltando da lavanderia e do acabamento. Vai falar, opa, ele já vai falar, peraí, não é assim não, cortou e costurou não é e tá pastel, pronto. não. Então, isso é do brasileiro. O brasileiro é tudo para ontem. Isso. Entendeu? Ele sabe, muitos clientes sabem que demora 60 dias, mas ele já vem para você. É com 30 que você me entrega. No meu caso, tem cliente que eu falo 90 dias e entrego com 35. Já aconteceu, o André já acompanhou isso daqui. E eu ainda falo pro cliente, falei, tá, mas você não falou 90 dias? Eu falei, correu tudo bem. Então 36, eu falei, se não corresse bem, você ia falar que eu não tenho palavra, que eu te prometi uma coisa. Olha a minha responsabilidade, eu te dar uma data e não cumprir com ela. Então, eu prefiro te falar uma média de 60 dias, que quando você recebe com 35, eu até seguro o seu faturamento para cobrar daqui 60 dias. Mantém a data você base, já vai mas... me pagar já com o próprio produto, que você saiu 25 dias à frente. Fica feliz. Não, e outra coisa também, todo o começo é mais demorado, né, André? Porque assim, quando eu começo uma história de desenvolver, você vai ter que me entender. Depois que você me entende que esse processo está rodando, as próximas coleções é muito mais simples. Eu acho que o cliente tem que dar essa oportunidade. Tem que dar essa oportunidade, esse começo. Exatamente isso. É que dificilmente, assim, às vezes a gente tem clientes que ele tá bem ligado à moda, fica mais fácil. Porque a gente que acompanha a moda, a gente já tem modelos ali, coisa que já sabe que é bate-caixa. Mas aquele cliente conservador é o mais difícil, porque ele quer alguma coisa, ele gostou do seu, mas ele quer que você muda mais alguma coisa. Ele procura alguma coisa ali, e isso daí às vezes o que trava. O que você falou que o primeiro é mais difícil é igual namoro. Eu pelo menos sou da época que o namoro, a primeira coisa era mão dada. Pra você dar um beijo levava um tempo. E eu falo com o cliente a mesma coisa. Você conhecer o perfil dele, vai um tempo. Você vai fazer uma peça. E a responsabilidade é muito grande. É muito grande. Porque assim, falar o português, claro, eu tenho mais de 200 modelos na loja. Então falta de opção o cliente não tem. Mas onde é que está a diferença? Não ter a cópia, fazer algo para ele. Então, precisa entender o que ele gosta. Tanto que muitos clientes eu peço foto da loja. Identidade do cara. Justamente isso. Quando é PL alguma coisa, eu falo, me dá o seu site, não é nem loja, dá seu Instagram. Eu peço o Instagram do cliente hoje. Ele me deu o Instagram ali, eu já consigo traçar o perfil. Você, muitas vezes, o jeito de vestir do cliente, você já sabe ali qual que é, entendeu? Só que tem um lado oposto. Eu tenho clientes que uma elegância total, só que certos produtos não podem entrar lá, é o tradicional, é o clássico, entendeu? Então, esse mercado nosso é o que eu falo, tem gente que fala, até assim eu acho bacana, porque assim, o ModaCast ele veio para mostrar ali dos perrengues, tudo, só que eu não acredito em fórmula do sucesso, cara, eu acredito em trabalho e planejamento ali, que você tem que ter, né? Eu falo até conhecendo, assim, tanto o André quanto a Simone, o Andrezão, falo guerreirão, e não para, é incansável, igual no meu caso também, assim, tô 43 anos, eu tenho um plano de aposentadoria aí, que é o que eu falo que, assim, não é parar de trabalhar, né, mas eu sempre carreguei o número 55 anos, mas não é parar, é que 55 anos eu quero ter uma estrutura que ela ande só e que eu não preciso estar tão ligado igual estou hoje. Porque eu pensei, eu pretendo viver pelo menos até os 84, 85. Então eu quero 30 anos para poder curtir um pouco mais. Usufruir tudo esse serviço. Tudo que você constrói, porque a gente vive tanto correndo atrás de construir diariamente. E deixa, entendeu? Então, o que eu sempre coloco assim a gente precisa se rever a todos os dias, assim. Eu acho que a fé em Deus, indiferente de religião, porque acho que qualquer religião tem que ter um Deus, entendeu? E eu acho que é importante esse apego e essa entrega sua para Deus ali. E entender que as coisas é no tempo dele, não é no nosso. Eu falei para minha esposa hoje pela manhã, eu falei, amor, vamos lá, vamos continuar.
Amor, te amo. Vamos continuar fazendo o nosso máximo, buscando o que nós acreditamos, mas assim, vamos fazer o que está ao nosso alcance, porque isso vai aos poucos matando a gente, sabia? Porque a gente quer tá sempre buscando, tá sempre querendo algo, mas cara, a gente tem que se preparar primeiro, colocar Deus na frente, nossos planos tem que estar em todos, né? Sempre, sim. E a gente ali diariamente dá o nosso máximo. E um ponto que você tocou, o pior que, cara, pra derrubar a gente, todo dia tem alguma coisinha pra te jogar pra baixo. Sim. Aí eu acho que a diferença quando você tem fé em Deus, você consegue superar aquilo de um modo e transformar aquilo em energia boa. A pedra que jogar você usa ela de degrau. É isso, entendeu? cara. Porque assim, eu vou te falar, pelo menos das pessoas que eu conheço, todo mundo tem uma história ali que contou um momento que foi difícil e que teve vontade de desistir do que fazia ali. Porque assim, no Brasil é tudo muito complicado. No Brasil, você se elogiar, vão falar, nossa, o cara é malo, o cara é arrogante. Se achando. E cara, é tão legal você poder vibrar com alguma coisa que você teve sucesso, do que você conseguiu ali, entendeu? E também tem outra coisa, hoje tá em alta, né, o coaching, e o que você mais ouviu os coaching falando que quebraram, alguma vez quebraram. Então no Brasil, que eu acho que a inveja é um negócio muito complicado, e fulano quebrou. Ele quer te ver bem, mas nunca melhor que ele. Mas não sei se ele quer te ver bem, às vezes ele quer te ver lá embaixo. Eu falo, o processo é você não desistir, não é o que você faz ali. Você tem um planejamento de alguma coisa, vai e faz. Ele pode não te dar resultado financeiro, que tem até, esqueci o nome, é um outro cara que é fantástico. Ele era catador de lata, hoje é um grande empresário. Eu sei quem é. Ele falou uma coisa que foi fantástica. Ele num podcast, o cara falou, você quebrou? Ele falou, não quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. E eu achei fantástico aquela frase. Eu sei quem é, acho top. Fantástico essa frase dele, se você for ver. Porque a gente vive muito para a sociedade. Se eu tiver algum problema, cara, eu não vou passar lá na rua porque meu vizinho vai achar que eu tô ruim, isso e aquilo. E é justamente, olha como as coisas vai no princípio, que eu falei que eu torço pros meus vizinhos. As pessoas não entendem que se só eu vender lá, não precisa das lojas. Se não precisa das lojas, não vai ter cliente, eu vou quebrar. Junto. O pessoal não entende que a gente vive no mundo, a gente precisa de pessoas, precisa dos outros. É uma rede, uma teia, né? Entendeu? É isso que não entendem. E eu sou aquela pessoa que o máximo que eu puder fazer para os outros, tem gente que fala que eu sou muito louco, porque eu confio demais nos outros. Eu falo, cada um oferece aquilo que tem para dar. Cara, eu tô nessa mesma vibe, isso eu também. E eu falo direto, assim, eu tento ter amizade com todos lá na rua, desde da função mais simples que tem ao dono, não é amizade com o dono não. Tanto que a gente joga bola de quinta-feira, eu chego na quadra, eu não quero saber quem é dono de qual marca, quem é isso, aquilo, vamos jogar pelada, vamos dar risada, tomar Aqui nós somos beleza. Humanos. Exatamente. Tudo no mesmo nível. E a gente, mas essa preocupação, ela vai longe. Voltando nessa parte de internet, porque, tipo assim, às vezes até eu já me peguei nisso, é algo que a gente tem que vigiar e se cuidar muito sobre essa vaidade que nós temos. Na internet hoje, por exemplo, você vai, a pessoa, eu fui fazer um vídeo até eu mesmo, um tempo atrás, mas eu vou pôr essa marca de computador, olha que loucura. Do que vão achar, porque hoje as pessoas, pra pessoa aparecer lá e ela mostrar que ele é um case de sucesso, ela tem que estar com o Apple levantado. Eu sei que a gente tem que se preocupar com o brand, com a marca, sim. Mas a gente tá esquecendo de muito muito ponto, né? A gente tá esquecendo da nossa valores, essência. né? Quem Os é valores, você, né? né? Então, Mas aí, uma situação que eu vivi essa semana. Você falou da maçã. Quantos vídeos nós não vimos a maçã e a parede não tá nem rebocada? É verdade. Muito. Porque eu vi na internet hoje sobre o verificado. Mas olha o que eu vivi essa semana. Meu irmão me ligou, porque eu já trabalhei com importação e desde pequeno sempre amei tecnologia, né? Sou um cara que gosta sempre de estar antenado nisso. Aí meu irmão, não, porque a Mari, né, minha sobrinha, ela quer... na realidade ele comprou, não, peguei um celular pra ela, tal, assim, assado, é um iPhone 8 e tal. Aí eu peguei o aparelho e falei pra ele, cara, você já pagou? Não, o cara deixou eu vir aqui porque ele não conseguiu fazer backup e tal. Eu falei, cara, quer um conselho? Vai lá, devolve pro cara se ele te der essa opção. Compre um Xiaomi, cara. O Xiaomi tem um processador Snapdragon, a câmera vai ser tudo melhor. Porque assim, a Apple, cara, ela é fantástica. Só que o que os outros falam, ela induz ao consumo. Não, ela é anos-luz à frente de todas. Sim, você não então, o que acontece? As pessoas precisam entender a necessidade que ela tem. Isso. É esse que é o problema. Eu sou Apple maníaco, só que eu troco de aparelho a cada 2, 3 anos. Que aí eu vejo se o que vai vir tem algo que eu vou precisar.
Sim. Ele, em relação à segurança, é o melhor aparelho. Isso daí eu falo para qualquer um. Só que minha sobrinha, ela tem 10 anos. E a criança, ela quer a maçã. Eu falei pro meu irmão, você tá comprando a maçã, não o celular. Você Vai na feira. Aí foi bacana que, ele foi lá, do jeito dele, conversou com ela. No outro dia ele chegou com o Xiaomi novo, aí pediu pra eu fazer o backup. Aí eu comecei a mostrar pra ela, olha aqui, olha a velocidade. Enquanto o antigo dela era o Motorola, e tinha até o iPhone do irmão dela. Vou voltar até um pouquinho. O engraçado é que ele propôs para ela comprar um Xiaomi novo, era até mais caro do que o iPhone 8, e ela acha que não queria. Aí ele conhece esse meu jeito, deu para eu falar com ela. Eu falei, Mari, faz o seguinte, se não quiser, o Caio tem o iPhone 8, pega o 8 dele, que aí nós pegamos o novo para ele. Na hora ela mudou de ideia. E foi legal, quando ela pegou o aparelho, é um aparelho ali, falar o português, claro, de um custo-benefício ótimo. O meu filho tem um, entendeu? Ah, você tem iPhone. Meu filho já pediu várias vezes iPhone para mim, eu falo para ele, para que você precisa? O que você quer? Aí ele vira para mim e fala, por que você precisa? Eu mostro para ele. A criança hoje, ela precisa de atenção e informação. Fala, eu mexo com o sistema financeiro, bicho isso, com aquilo, tal, assim, assado. E o seu? Qual que é a necessidade que você tem? Aí não tem resposta. Então, as pessoas precisam entender que isso daí tá vindo por gerações. Isso. Entendeu? E o adulto tá se contagiando em algumas coisas ali. Que é o que você disse, até o seu exemplo. Pô, não, tem que ter. Tem muito celular bacana, você precisa entender a necessidade. Eu, que já vim dessa área de tecnologia, uma vez eu fui comprar um notebook, a primeira coisa que eu fiz, que eu conseguia trazer de fora, foi, eu quero o melhor. O cara falou, mas você precisa do quê? Eu falei, já vou levar logo o melhor que eu fico com ele. Ele falou, cara, você não vai usar 20% do que ela te oferece. Tem que ensinar a pensar, né? Você vai ensinando a pensar a criança, eu costumo principalmente. dizer que nós, ser humano, já temos um maior problema. Você pega um controle, a pessoa fala onde desliga. E o botão power é universal, o círculo e o tracinho. Verdade. Ser humano, a mente da gente é meio preguiçosa. Você quer tudo mastigado. Então, onde é a diferença da tua vida? Quando você começa a perguntar o porquê interno, mas não porquê de loucura, porquê disso, porquê daquilo. Porque é o que? O processo, sem loucura, tudo é a dose. Eu falo, a diferença do remédio e do veneno é a dose. Mas você saber como funciona. Principalmente coisas que são ligadas a você. O que não são, vou dar um exemplo. Essa besteirinha, eu acompanho, sou fã, né? Virei seu fã também, certamente. Já era seu fã porque eu venho acompanhando ali. E é um cara que eu torço muito e eu acho que assim, um projeto de vocês aí fantástico. Isso é só o começo. Que depender de mim aí, que der pra tá dando uma força, vamos estar aí, porque é legal isso. Essa informação. Eu acho que hoje o podcast ele tá super em alta, entendeu? Sim. Justamente porque ele tem essa ligação do coaching, que é o que eu falei. E o coaching, para mim, tem pessoas que idolatram o coaching, né? Verdade. E eu acho que são pessoas bem-sucedidas, mas eles não enxergam que indiretamente eles estão ganhando dinheiro de você em cima do que você já sabe o que tem que ser feito. Verdade. Então, quando você virar essa chave e buscar a informação, saber o que essas pessoas realmente ela tem para te entregar, que é bacana, mas que você queira, porque eu falo que o ser humano é preguiçoso assim. Chegar e falar, essa bolsa aqui, eu não vou querer que ela me ensine como costura, eu vou querer que ela me entregue pronto. O ser humano tem esse problema. Mas eu tenho dificuldade. Não, sou arcaico. Mas sabe um exemplo bem que vem, acho que bem de encontro, mas não tem nada a ver com a parte de moda. O Canva, que a gente faz aquelas artezinhas, né? Você paga a versão dele, tem uma parte ali que te ensina a usar, mas as pessoas estão vendendo um curso de Canva para te entregar mastigado. Você já paga o aplicativo, você consegue usar, mas você vai lá e compra alguém para te usar. Aí eu te faço uma pergunta. No teu caso, vou ser bem direto e posso ser até infeliz aqui no que eu vou te falar. Pode falar aqui. Você precisa primeiro entender assim, é legal você conhecer o Canva? Baixa gratuita. Isso eu acho que é obrigação. Eu vou conhecer primeiro ele, tem a gratuita. Aí qual a necessidade de você ter a paga? Aí você precisa entender. Vou te dar um exemplo, o iPhone teve uma atualização aí, a última, você segura na foto, ela recorta. Isso, já faz tudo certinho, tira o fundo. E você já pesquisou se não tem outros aparelhos que fazem a mesma coisa? Exatamente. Então aí você precisa entender o Canva, ele tem que se atualizar. Você vê como é muito louco as coisas. Não, então, mas eu falo assim lá na frente, que foi o auge, ele tem que se atualizar de outras coisas. Não, mas você vê que ele ensina ali dentro, você aprende ali dentro a mexer e as pessoas falam, putz, eu não sei mexer, porque não fuçou. É só... Eu era preguiçoso, não sou mais. Assim, na realidade, também hoje nós estamos numa fase de mão de obra muito difícil. Até o que mais tem hoje é social media.
A pessoa, ela tem vamos dizer, um iPhone, um Samsung, um Galaxy, e ela mexe no Instagram, ela acha que ela é uma social media, um influencer. Tá difícil o mercado hoje. Eu respeito muito bem, porque assim, é diferente a pessoa querer e correr atrás de ser e ela te vender um trabalho do que ela não é. Então, isso eu sou contra. E a gente, nós que somos empreendedores, a gente busca os melhores, os mais capacitados. Sim. E tem muita gente, principalmente, justamente pelo que você falou, assim, a gente que teve essa mudança aí pós-pandemia muito forte, as pessoas vendem enganação. E é muito pior quando você fala de tudo que é digital, você cometeu erro, você corrigir, do que você partir do zero. Então, a obrigação nossa de saber tudo como funciona é uma segurança. É uma segurança. Eu falo para vocês, eu estava até acompanhando um podcast de golpes digitais e hoje, assim, desde dessas apostas que tá tendo de jogo, de influencer falando das roletinhas, de número da sorte. É um ditado antigo, né? Que a avó da gente falava, como é que é mesmo? O barato sai caro, desconfia, tem alguma coisa assim, verdade, né? Então, eu sempre falo que os antigos eram muito sábios. E se a gente se a gente parar para lembrar um pouco da história que a gente já viveu, já tá tudo ali. Tá. Tudo. Então o problema é o egoísmo que o ser humano tem e é um pouco de preguiça. Ela só mudou a roupagem, né? E essa segurança que você está falando, eu vou trazer até para o nosso, voltando para essa parte de produção, que é o que eu busco hoje. Alguns clientes, eu falei, você já está no mercado há tanto tempo, por que você não trabalha com desenvolvimento ainda? Porque eu não tenho essa segurança que eu estou buscando. Você tem que buscar, entender um pouco, como você disse, não é que você precisa, de certa forma, só fazer aquilo, mas eu preciso entender. Exatamente. Qual o tempo, qual o processo, como eu vou entregar isso pro cliente? Eu não posso chegar lá e falar, você traz a peça modelo, eu levo lá para o André, ele desenvolve. Se você for olhar o mercado ele é bem ingrato. Você pode ver assim, antigamente tudo existe uma hierarquia, né? Você vai ajudante geral para isso aqui. Você tem que mostrar para você se promover, né? Dou um exemplo, assim, a gente, né? Começou lá embaixo, aí depois virou vendedor, representante, que eu também já fui representante. Eu era ajudante, aí virei vendedor, eu fui para Fenim, para feira em Gramado. Aí foi lá que o Augusto deu a oportunidade de eu virar vendedor, Augusto da Pacífica, abraço, Simão. E assim, então é isso, é todo o processo. Então, só que trabalham comigo. Até essa oportunidade que você fala que você teve, é que você tinha qualidades que atenderia a ele. Uma atenção você não precisava saber tudo a fundo, mas você tinha a essência que era principal. A atenção com o cliente, isso aqui. Hoje, o problema que eu falo para os outros assim, que é o que você falou de conhecer, eu falo que representante é uma profissão de risco hoje. Sim. E guia também. Por quê? Até os que estiverem me ouvindo, não entenda mal o que eu falei, você tem que ser consultor de venda. Isso. Não só tirar A necessidade da empresa e a necessidade do cliente. Isso é uma consultoria. Porque produto, ele tem online hoje. Ele tem um monte, entendeu? Então não é isso, compraria. É óbvio que tem representantes que tem um know-how fantástico. Ele pode falar de olho fechado, que o cara sabe o que carrega. Mas essa consultoria é fundamental. Aí vem a tua resposta. É fundamental, isso eu falo para qualquer vendedor, qualquer pessoa que vai trabalhar comigo. Modelo, quando vai tirar foto, ele fala, manda as peças. Eu falo, só faço trabalho, você vê lá na loja. Aí ele vai na loja e fala, dá uma olhada no produto. Não, faça. Tem gente que fala, não, mas o cara não precisa ver se você pode. Eu falo, não, no meu caso, eu quero que ele se identifique. Eu quero que ele tenha curiosidade, enquanto eu tô ali, que eu finjo que estou ocupado, ele dá uma olhada nas peças, como ele estivesse comprando para ele. Então é um trabalho que é diferente. Aí eu vou começar a conversar, quando o cara se identifica, ele não pensa em horário. Agora que ele chega e fala, Então, a sua resposta é o quê? Vai vender caneca? Do que é feita essa caneca? Madeira, do que ela... Qual que é? Aí vem o que eu falei, o porquê. O porquê, quando eu falo, ele parece um questionamento ali, mas é o que eu parto assim, quando eu falo do porquê. Por que você colocou a madeira aqui? Porque eu achei bonita, entendeu? Aí vem as frases do onde você comprou e qual foi essa ideia. Então, isso. Quando eu uso o termo porquê, tem uma história por na realidade não é o questionamento, né? É a origem, isso. Entendeu? E é o que eu ponho para todo mundo assim. É bacana, porque você pega numa roda simples, se a gente parar para comer ou para tomar uma, você vai começar a falar da sua vida, ela da dela, dos coisas.
E em relação a produto, as pessoas não fazem isso. E hoje, vendas, assim, ainda mais com muitos golpes, tudo que está tendo no mercado. O online, que é uma coisa muito no escuro, você precisa ter uma equipe que ela entenda do que ela está vendendo. Eu costumo dizer a persuasão. Persuasão não é enganação. É o poder de convencimento para o cliente ou de conscientização do que ele está levando. De algo Quando real. você tem persuasão, o cliente ele vende seu produto sem nem pôr a mão. Então, eu falo, isso é fundamental. Então, isso fica a dica para todo mundo. Porque teve uma época que a economia bombando, a marca no auge, o cara queria pegar representação que sabia que tirava pedido. Hoje não, hoje ele precisa se identificar e conhecer Conhecer e daquilo. ter essa preocupação, porque o que eu digo, às vezes até para, como vocês tem inúmeras fábricas, e eu falo muito isso para nossa equipe, nós temos que pensar no nosso cliente lá no final, porque a nossa preocupação não é só vender hoje. Isso acontece muito com alguns colegas que eu tenho oportunidade e eu falo, cara, tenta ir na marca, tenta identificar também o que você está passando para o teu cliente. Ele vai vender lá, você vai vender para o cara hoje, você acha que está enganando, mas você está se enganando. Porque vai chegar lá, o cara não vai vender, ele não vai voltar, ele não vai comprar rápido. E essa tese nós já usávamos na loja como vendedor. Verdade. Porque você tinha que identificar o cliente, saber qual era a necessidade dele. Mas, você tem um leque grande, você tem que ler dentro do que ele realmente necessita. Mas é exatamente o que você falou, na época que você era vendedor, esse profissional hoje está escasso. Tá escasso. Mas tem um motivo desse lado que tá escasso, sabe por quê? Eu gosto muito de um vídeo, um dos primeiros vídeos que eu vi do Marcelo Cortella. Que ele fala que com um dos filhos dele, com todos os filhos dele, acho que ele tem 3, quando fazem certa idade, ele ensina o segredo da vida. Ele disse que o filho dele ficou meio ansioso, falando, pai, eu quero saber, fazer aniversário hoje, qual é o segredo da vida? Calma, menino, a gente vai descansar. O segredo da vida é que vaca não dá leite. Mano, eu vi isso com a minha filha, as pessoas, você é doido, eu falei, vi isso. Fala, conta aí, eu falei, e eu falei, sabe por que vaca não dá leite? Ô, filha, nós vivemos numa sociedade no mundo, e eu ensino meus filhos assim, querer é poder, pra mim querer é poder. Querer ter um tênis legal, uma roupa legal, uma casa legal, um carro legal, querer é poder. Agora identifico se eu estou disposto a viver e pagar o preço, estudar e correr atrás do E a tirar o leite da vaca. E a tirar o leite da vaca. Essa geração não entendeu que o leite só não sai ele tá lá na caixinha, o que vocês estão falando. O porquê? Por que o leite tá lá na caixinha para o nosso filho cortar e tomar? Porque teve alguém que levantou cedo e foi lá tirar. E essa geração não quer levantar cedo. E nem cortar mais, né, André? Agora é só você abrir a tampinha, tem que pegar a tesoura. Mas tem alguém que faz esse trabalho ainda de tirar o leite. Ou máquina, alguém tá manuseando a máquina, tá lá tirando. Muita gente Tem um por detrás processo, tem horário, de todo o processo. tem horário. Essa geração não quer isso, cara. Cara, Isso não é amor de pra emprego. falar em horário, cara, meu Deus. Ai, verdade. Acabando, cara. Acabando já. Acabando, nossa. Tá acabando. Vai voltar de novo, vai voltar. Deixa um conselhão aí pro pessoal que quer começar a marca ou que tá desmotivado com o mercado. Vai aí, daí aquele up de coach. Vai aí, Conselho bota pra seu coach vida, pra fora. Não, então, eu acho que aquela câmera ali Isso. é o que eu costumo dizer, na realidade. Sucesso não tem segredo, senão nem eu ia estar passando aqui, eu ia estar ganhando dinheiro sozinho e não ia estar passando para ninguém. Então não tem. O que eu posso dizer é o que? É fé em Deus, que algum Deus você tem, entendeu? E acreditar. Eu acho que assim, você tem que criar, não acreditar, eu vou fabricar e pronto. Eu toquei muito nisso daqui, no tema. Saber a origem. Eu quero vender caneca. Você precisa estudar o mercado, aonde você, qual que é o público que você quer atingir, entendeu? Qual que é o custo que você precisa ter do produto, entendeu? Você fez esse tudo, planejamento, só vai depender de você acreditar. E não pensa, eu vou tentar, eu vou fazer. A pior hipótese, não vai ter lucro. Mas te garanto que pelo menos o que você gastou, você recupera. Eu vou fazer até e dar vai certo, ter né? experiência pra isso. Show, é isso aí. Então nós vamos finalizar e eu falo que eu gosto de você. A Simone, ela adora. Eu gostei disso, um brindezinho aqui. Gente, muito obrigada, Obrigado, gente. tá? Deus abençoe. Deus E obrigado. Obrigado, viu? Ó, de obrigado. coração. Eu que agradeço vocês aí, brigadão mesmo. E amei meu presente. Que Tamo prazer, junto. brigadão, tá? Agora a gente tá até mais bonita, a verdade é essa. Obrigado por dividir essa história aí, eu tenho Essa certeza que quem ouvir vai ter Esse uma... know-how que E você tem. faz a Vamos propaganda aí, compartilhando. seu Insta. Endereço. Aí, O passa endereço aí. da loja. Para o varejista aí, ó, ou pra quem quiser revender Lumini, né? É só jogar no Google Lumini Jeans. Vai ter tanto o Instagram quanto o site Lumini Jeans.
no Google, vai direto pra lá, tá bom? Tá na Chavantes ali. Chavantes 774. 774. O lado do Pardal, conhecidíssimo Famoso também Pardal. restaurante. Você já vai comer bem lá do lado do Pardal. É verdade. Show de bola, irmão. Obrigado, meu Muito novamente. obrigada, sucesso, tá? gente. Obrigada. Obrigado. Valeu. Bora, galera! ModaCast, criado para você que é apaixonado pelo mundo da moda. Apresentadores: Ivan Lima, André Jorge, Simone Galesco. Edição: Áudio Mundo. Animação: Mitra Designer. Arte: Laurentino X. Estúdio Grafe Sale. E a opinião dada aqui são de inteira responsabilidade dos entrevistados. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais: TikTok, Spotify, YouTube, no @Universo da ModaCast.